tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós estamos aqui em Sua santa e bendita presença para juntos aprendermos mais um pouco do Senhor e da Sua palavra. Chegamos aqui com este propósito, nosso coração, nossa alma desejosos por isto. Nós viemos adorá-lo na manhã deste dia, que é o dia do Senhor, trazer a nossa oferta de gratidão, o fruto dos nossos lábios, para Ti, Senhor, porque o Senhor merece toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, tem nos dado saúde, tem cuidado da nossa vida, tem nos guardado nos momentos que mais precisamos, tem nos livrado de tantos males que às vezes nós nem ficamos sabendo. Mas o Senhor é um guardador, um Deus que cuida dos seus filhos. Te agradecemos pela família que temos, a esposa, o esposo, filhos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque o Senhor realmente tem nos dado trabalho para trabalharmos e por isso nós podemos, Senhor, ter o nosso salário. Obrigado por ter-nos, Senhor, abençoado e multiplicado. Nunca nos faltou nada. Nós nunca ficamos, Senhor, um dia sem comer. Não, Senhor, porque sempre o Senhor tem provido para nós. Obrigado, Senhor, porque desde que colocamos nossa vida em Tuas mãos, nós nunca ficamos decepcionados. O Senhor nunca nos deixou sozinhos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando estamos tristes, o Senhor sempre chega para nos alegrar. Quando estamos necessitando de uma palavra, o Senhor sempre traz para nós. O Senhor é aquele amigo que nós temos, mais chegado do que um irmão. O Senhor nunca nos desamparou nos momentos de tribulações, com as provas que nós passamos, o Senhor tem passado junto conosco. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. Queremos ter um coração agradecido, porque um filho de coração agradecido o Senhor nunca desprezará. Como o salmista Davi disse, um coração compungido e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Por isso, nesta manhã, o que podemos fazer se não sentar nestes lugares, levantar a nossa mão, dizer glória a Deus e aleluia, é o mínimo que podemos fazer em agradecimento pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Queremos sair daqui melhores cristãos, queremos sair daqui melhores filhos para o Senhor. Este é o desejo da nossa alma e do nosso coração para Ti, meu Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo faça isto conosco, a intensificar a nossa vida espiritual. Pai, nós colocamos em Tuas mãos que a Tua palavra venha na unção do Teu Espírito falar ao coração dos Teus filhos e que possas usar o instrumento que o Senhor tem em favor dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos dizem amém? Muito bem, meus irmãos. Vamos comer agora? Nossa alma se alimenta também. Vamos abrir na segunda carta de Pedro.
um pouco de chuva lá fora, mas aqui dentro nós queremos a chuva do Espírito Santo sobre nós. Segunda carta de Pedro, estou falando um assunto lá em Blumenau, já uns 2 sábados, mas eu quero falar para vocês também sobre este assunto, que ele é muito importante para nós, eu tenho aprendido ultimamente e quero colocar cada dia mais em prática na minha vida em primeiro lugar, e creio que cada um de nós precisamos disto aqui. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 17 e 18. Amém? Todos acharam? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. E todos dizem? Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a sua porção, a porção de sua palavra em nossos corações. Podeis assentar, meus irmãos. Então, hoje nós não temos a projeção dos versículos na tela. Os nossos irmãos não estão aí, mas então você pegue sua Bíblia e acompanhe. Nós queremos comer, nos alimentar. A palavra de Deus ela é para ser comida. E nós precisamos disto. Tem que horas que nós temos que parar, como você para todo meio-dia e come, né? Tem que alimentar, e você para e senta na mesa e bem tranquilo e vai se alimentando. Aqui também nós temos que parar e nos alimentar, certo? Eu quero falar sobre 4 colunas, sustentáculos de uma vida cristã. Sem isso que nós vamos falar esta manhã, não existe vida cristã. Pode ser que tenha uma religião, possa que tenha um credo, mas uma vida realmente cristã, ela precisa de certos princípios para ela sobreviver. E estes princípios precisam ser colocados em prática. Então, o primeiro princípio que eu quero que vocês gravem de uma vida cristã para que ela subsista é a oração. Você gravou? Então repita comigo. Qual é o primeiro princípio? Oração. Sem oração, como é que uma vida cristã vai se sustentar? Não tem como. Como é que se pode viver uma vida cristã se uma pessoa nunca pode dobrar o joelho diante do seu Deus e orar a Ele? Será que tem alguém aqui que nunca dobrou o joelho para orar diante do Senhor Deus? Eu creio que não, né? Eu creio que todos têm essa prática. O segundo ponto para uma vida cristã sobreviver, sem isso, e isto é fundamental, é a leitura da palavra. Qual é o segundo ponto? Sem isso também não tem vida cristã. O terceiro ponto importante que nós vamos ver esta manhã é o jejum. E você tem que ver por que o jejum é importante. Por que se faz necessário. E o quarto, que sem isso, você pode ter oração,
Você pode ter a leitura da palavra, você pode ter o jejum aplicado na sua vida, mas se não guardar o quarto ponto, você joga os 3 fora. Qual é o quarto ponto, pastor? Vigilância. Qual é o quarto ponto? Você pode ter um bom período de oração. Você pode ter lido a palavra. Você pode ter jejuado. Mas se não tiver vigilância, você perde tudo. Às vezes uma pessoa pode jejuar o dia inteiro jejuando, é uma bênção. Mas quando chega no final do jejum, o diabo vem e encontra com você para jogar fora o seu jejum todo, se você não vigiar. E o diabo sabe onde é que estão os pontos fracos das pessoas. Ele conhece todos os nossos pontos fracos. Por isso que eu leio muito a mensagem do profeta e aprendo muito com a mensagem da hora. O profeta diz que o elo mais forte a parte mais forte de uma corrente está no seu elo mais fraco. Aquele elo que é o mais frágil. É lá que nós temos que cuidar, porque se aquele elo se rompe, a corrente acabou, ela quebra, ela não tem mais sentido. Por isso que tem que estar cuidando naquele elo todo o tempo. E nós somos assim. Tem coisas que nós precisamos cuidar mais, você sabe disto. Tem coisas que para nós não é muito problema, não nos surpreende, mas tem coisas que para nós é importante e ali a gente cuida mais. Eu tenho coisas na minha vida que eu tenho que cuidar muito. E você sabe qual é a parte que você tem que cuidar mais. Você não pode ser tão distraído a ponto de você não perceber isso, porque é lá que o diabo vem, porque ele sabe que ali é o seu ponto mais fraco. Tá bom assim? Então, vamos falar no primeiro ponto e vamos indo. Se não der tempo de falar agora de manhã, à noite eu termino. Para que serve a oração? Porque esses 4 pontos vão equilibrar uma vida. Nós precisamos crescer equilibrados. Uma criança precisa ter toda a alimentação para ela crescer equilibrado. Você sabe disso. Se você descuida em certos princípios da sua vida, quando vai prejudicar no seu crescimento, vai ter falha naquilo, vai vir uma doença até, se você deixar de ingerir certos alimentos para a defesa do seu organismo. Por isso que a vida cristã também precisa destes princípios para ela crescer equilibrada. Existem pessoas que oram, mas não leem a palavra. Se ele ora muito e não lê a palavra, ele se torna um fanático. E o fanatismo é prejudicial. Por quê? Porque ele ora. E oração é bom? Claro que é. Mas ele se esquece da leitura da palavra. Porque você vai perceber que a palavra de Deus ela é tão importante. E você sabe aonde o diabo mais trabalha nas igrejas, nas religiões? É contra a palavra. Porque ele não se importa que as pessoas estejam na igreja. O mais interessado que as pessoas estejam na igreja é o próprio diabo. Ele diz assim, vão para a igreja. Ele diz, vão para a igreja, tem problema, faça o culto de vocês. Contanto que vocês não guardem a palavra, porque se você vem para o culto, você é um religioso, faz parte de qualquer igreja, e você não guarda a palavra como ela tem que ser, o diabo te pega lá na esquina. Ele te engana lá na esquina. E o que adiantou você estar na igreja? Ele fica faceiro até, porque as pessoas ficam enganadas. Não, eu estou na igreja, eu tenho uma Bíblia. Eu posso ir e vir e está tudo bem comigo. Não é assim. E o diabo anda dando rasteira em muita gente por aí. E muita gente que ora muito até. Sabia? Agora, tem o outro lado da moeda. Se a pessoa lê, mas não ora, ele se torna um formalista. Ele conhece a palavra, mas não tem a oração que acompanha.
não tem a força do Espírito Santo para dar vida àquela palavra na vida dele, ele se torna simplesmente cheio de conhecimento, com a cabeça inchada, conhece tantas coisas, sabe tudo, lê tudo, mas ele não tem a vida aplicada nele. Foi esse o problema dos fariseus com Jesus. Os fariseus conheciam muito, mas não conseguiam viver o que eles liam. Porque quem dá vida para você viver essa palavra é o Espírito Santo que está nela, e através da oração ele faz você viver aquilo. Porque a palavra de Deus, ela não é só para ser lida, é para ser vivida. Amém? Então tem os dois lados. Tem os dois lados. Amém? Então vamos ver isto. Nós queremos crescer equilibrados. Eu quero ser um equilibrado. Você não pode ser um desequilibrado espiritual. Então nós temos que aprender os caminhos para isto. Amém? Para que é que serve a oração? Para que oração? O que é que a oração faz? Ela nos aproxima, quer dizer, ela aproxima o nosso espírito de Deus. A primeira coisa, por que você se ajoelha? E tem pessoas na igreja que nem orar sabem. Ontem eu estava dizendo isso em Blumenau. Nem orar eles sabem. Eles se ajoelham e não sabem muitas vezes o que dizer. Às vezes eles se ajoelham e já vão pedindo, me dá isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu preciso disto, Senhor, olha. Ele vai pedir, ele quer pedir. Não é isso. Tem pessoas que oram 10 minutos, eu conheci pessoas, logo que eu comecei, 10 minutos orava, depois não tinha mais, não sabia mais o que dizer. Acabou. O que eu vou dizer mais para Deus? O que nós devemos fazer primeiro quando nos ajoelhamos diante de Deus? O que Ele espera? Porque quando você se ajoelha, Deus chega ali, junto de você. Porque você vai se ajoelhar e orar a Ele chega junto. Mas, pastor, Deus chega, a Bíblia diz que Ele chega junto. Se você ler Isaías 65, 24... diz assim, e será, Isaías 65, 24, diz assim, e será que antes que eles clamem, eu lhes responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso está escrito na palavra? Confira aí, se não é Isaías 65, 24. Leia aí, irmão Edson, se é isso mesmo. Vamos conferir isso aí. É Isaías 65, versículo 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meu Deus! Deus é tão maravilhoso que antes que você programe o que... Você nem sabe se vai orar o dia que você vai orar, semana que vem, você não sabe ainda qual é o horário que você vai orar. Mas Deus já sabe o que você vai dizer. Ele já sabe tudo. Então antes, quando você se prepara, ele já sabe, eu sei que meu filho vai me pedir, ele já vem com a resposta e ele se posta ali diante de você. Então a primeira atitude que nós temos que fazer quando nos ajoelhamos é adorar a Deus. É o que Ele espera, porque nós somos adoradores. E Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. A primeira coisa que nós temos que fazer é dizer, Senhor, Tu és tão maravilhoso para mim. Eu não tenho outro Deus igual ao Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão tremendo, meu Deus. E você vai. Daqui a pouco, não é que você, é que parece até que falta palavras para você dizer o que é que Deus representa para você. Que você ama tanto a Ele, que você vai dizendo, Senhor, que coisa, é maravilhoso, e você vai se enchendo, e Ele vai se chegando, e Ele vai se apresentando, e Ele vai se mostrando, e você vai se enchendo, e eu já tive tanta experiência de orar, adorando, e você sente aquela presença gloriosa, porque o Pai se alegra quando você, um filho, começa a dizer que Ele é bom. Qual é o pai que não gosta que o filho chegue e dê um beijo nele? Qual é o pai que o filho chega, passa o braço por aqui, diga, ô paizinho, ou uma filha chega, passa a mão assim no rosto deles, ô pai, elas dizem assim, pai, tu é tão lindo, né? E dá um beijo. Quem é que não gosta disso?
Se nós que somos humanos gostamos, agora imagine Deus, quando Ele chega e você começa a dizer, ó Pai, Tu és tão lindo, maravilhoso, glorioso. Nós que somos maus gostamos, imagine Deus que é infinitamente maravilhoso e amoroso para conosco. Então, você vê que a oração, ela nos aproxima, ela nos faz chegar mais perto de Deus, e você vê que Deus se agrada quando nós fazemos isto. Então, nós precisamos exercitar. Agora, por que a oração é importante? Olha só o conselho que o profeta dá. Primeiro, Jesus, o próprio Deus em carne na terra, próprio Deus na terra, precisou orar. Agora imagine eu e você, que não somos iguais a Ele. Ele, o próprio Deus, precisou orar ou não precisou? Ele passava noites em oração. Um dia ele despediu os discípulos no barco para atravessarem o mar e subiu o monte. Para quê? Para orar. Agora você diz, mas Jesus precisava orar se ele era o próprio Deus? Sim, ele estava em carne. Ele precisava. Ele sabia da missão que ele tinha pela frente. E ele tinha contato com o grande, poderoso, a fonte geradora, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha contato, ele tinha que ter aquele contato todo dia com ele. Como nós precisamos desse contato com o nosso Deus. Amém? Você vê na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, a vida dos homens da Bíblia, todas elas foram envolvidas com oração. Como é que nós podemos hoje viver uma vida sem orar? Não há maneira. O profeta diz na mensagem a cura da filha de Jairo. Vocês têm a mensagem azul, a cura da filha de Jairo. Ele diz assim no parágrafo 16, na parte B, ele diz assim, é uma linda lição. Se nós tivermos tempo para falar a respeito disto por alguns momentos, anteriormente a este capítulo, que ele está citando um capítulo aqui que ele leu nos evangelhos, nós encontramos um lugar lá onde o Filho de Deus passava bastante tempo orando. Agora, e se Jesus tinha que passar bastante tempo orando para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele, quanto mais você e eu temos que gastar tempo em oração? Muito tempo em oração. Agora, preste bem atenção. Se você apenas soubesse o que o tempo gasto em oração significa, às vezes, quando você está em oração, Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam por acontecer. Vocês creem nisto? Algo poderia estar para acontecer e a sua oração pode mudar toda a situação. Às vezes você não sabe o que o diabo está programando contra nós. Ele é nosso inimigo mortal, feroz, ele odeia. Por que ele te odeia? Não por causa de você, mas por causa da palavra que está em você. Aí ele odeia. Enquanto você está dormindo, ele está no inferno tramando os mais audaciosos planos contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso trabalho. Ele quer nos prejudicar em algum ponto. Porque você sabe que as 3 funções de Satanás é roubar, matar e destruir. É só o que ele sabe fazer. E ele vai e planeja. E ele planeja acidente, ele planeja enfermidade, ele planeja tanta coisa ruim para a sua família, ele planeja... Os planos dele são os piores possíveis. Veja o que ele está fazendo aí fora, nas famílias, ceifando vidas todo dia, nos bares, através dos vícios. É o trabalho que ele está fazendo aí fora. Lá ele tem liberdade para agir, mas o ódio mortal dele é contra os filhos de Deus. E ele planeja vir contra você. Mas quando você está orando, principalmente quando Deus te dá uma inspiração, porque tem dia que dá aquela vontade. Já viu que tem dia que explode aquele desejo de você orar? Não é você, é o Espírito que está em você.
impulsionando você para orar, porque Deus está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Você não está vendo, mas Deus está. Ele sabe qual é o plano que o diabo está fazendo para vir contra você. Então ele coloca aquela explosão, aquele desejo. E você diz, eu vou orar. E quando você está orando, o Espírito Santo te dá uma inspiração para orar por determinadas coisas. E você não sabe por quê. Mas é Deus se movendo através daquilo para te livrar. E o diabo armou uma, está armada contra você. E através da sua oração, Deus vai e desvia aquilo. Você nem fica sabendo, mas é Deus trabalhando pelos seus filhos. Ainda ontem um irmão ligou para mim, e eu fico até feliz. Ô Mário, pastor, eu estou indo orar com os irmãos ali no monte. Eu digo, vá, meu irmão, vá. Nós sabemos que o profeta diz que você pode cantar demais, falar demais, mas orar nunca é demais. Não é verdade? Nunca é demais orar. Agora, tantas coisas podem ser desviadas de nós. Um acidente, uma enfermidade, um problema que o diabo está armando. Por isso que o cristão, nesta palavra, não pode se descuidar deste ponto. Se você já ora, você precisa orar mais ainda. E se você não ora muito, vamos fazer um exame. Nós temos que... Não, eu preciso de aplicar mais isso na minha vida. Eu preguei isso em Blumenau e já funcionou. Este sábado os irmãos chegaram comigo, eles colocaram um propósito de quarta-feira até a outra quarta-feira, eles escolheram famílias. Cada semana estão orando, todo mundo por uma família da igreja. Olha, eu achei isso tão importante. Nós poderemos aplicar, porque nós precisamos de iniciativa aqui. Vamos dizer, vamos orar pela família do irmão Johnny essa semana. Toda a igreja orando. Meu Deus, o que não pode acontecer? Deus pode fazer uma coisa tremenda em nosso meio. Amém? Agora, às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas quando poderíamos estar mais empregando tempo em oração a Deus. A oração traz vitória. Amém? A oração traz vitória. Vitória para a sua vida, vitória para o seu trabalho, vitória para a sua família. Mas nós, quando estamos tranquilos, qual é a tendência quando está tranquilo? É relaxar. Não é verdade? Relaxar. Está tudo tranquilo, a gente relaxa. Não precisa orar tanto porque está tudo tranquilo. Não. É nessa hora, quando está tranquilo, é que nós temos que orar. Porque quando você está orando, quando está tranquilo, quando vem o problema, você está pronto. Deus já desviou uma parte do problema. Se você tiver que passar, você passa mais tranquilo, mais forte, porque você está preparando a sua alma para passar por aquilo. E nós vamos passar por problemas sempre. Nunca pense que você nunca vai ter mais problema. Não, vamos ter sim. Porque Deus vai nos aperfeiçoar através das provas e das lutas que nós passamos. E que será se nós passarmos as nossas provas, as nossas lutas, se não orarmos? Amém? Veja como é. Isso dá crescimento para o Filho de Deus. Agora, você tem que fazer isto. Agora, você sabe que Jesus nos ensinou a orar? Os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso dá para pregar muitos dias sobre ela, porque ela é muito profunda. Hein? Você vê que ela começa com a adoração, ela termina com a adoração. É uma oração completa, aquela pequena oração do Pai Nosso, ela é completa. Amém? Você tem que orar, o esposo orar pela esposa, a esposa orar pelo esposo, ele sai do trabalho, a esposa dobra o joelho e diz, eu guardo o meu marido. É um dever das esposas orar pelos esposos. Né? Porque se Deus não guardar, quem é que vai guardar? Você acha que mulher vai guardar homem? Ela pode fazer o que ela quiser, ela não tem condição de nada. Se tiver que dar uma coisa errada, vai dar. Mas Deus pode. Pela oração, Ele faz. O marido orar pela esposa, quem que pode guardar a tua esposa? Quem que pode livrar? Quem que pode dar condições a ela de ser uma esposa melhor? A oração muda as coisas, diz o profeta. Muda o rumo das coisas.
Não está bem no trabalho? É a arma que nós temos, orar. Você dobra o joelho e começa. Eu quero ver se aquela porta não vai abrir. Abre, nós já tivemos. Quem já teve resposta de oração aqui, que você ora e Deus te responder? Olha aí, quantas pessoas já tiveram. Então você é experiente, você já sabe que Deus responde. Então nós precisamos utilizar mais a arma que nós temos. Qual é a primeira? A primeira atitude é oração. E a oração, ela vai te fazer melhor. Ela vai te fazer, ela vai trabalhar melhor por você. Você vai ver que você vai ter muito mais sucesso e muito mais vitórias. Agora, é claro, tem princípios para nós utilizarmos isto. Você vai ver na vida de Jesus, você vai ver na vida do profeta de Deus, ele orava bastante. Não tem vida cristã sem oração. Tá? Agora, tem orações que não são respondidas, quando você ora errado. Porque até nisso nós temos que saber quando nós podemos orar correto. Você quer ver uma oração que não é respondida? Veja em 1 Pedro, você vai ver uma oração que não é respondida. Eu vou puxar a orelha um pouquinho dos maridos aqui. 1 Pedro, capítulo 3, bom Edson, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está aí. Maridos, vocês mais uma vez têm que puxar a orelha de vocês, a palavra. Nós, eu sou o primeiro. Porque a gente falha muito nesse ponto. Se você não trata bem sua esposa, se você dá uma xingada nela, não se retrata, não pede perdão, e se você fala mais alto, áspero, se você atinge, a Bíblia diz que você vai ajoelhar e não chega, não sobe. É a Bíblia? É a palavra nos ensinando. Nós temos que aprender. Né? Porque a gente sabe que no meio do caminho vai dando as trombadas. Quem é o marido perfeito? Nenhum. Mas existe também o olho no olho para a gente pedir perdão, né? O problema é que a gente não gosta de se humilhar, não. Tem muito marido meio de olhar e pedir desculpa, pedir perdão, me perdoe, eu falhei, né? Quer tudo empurrar para a mulher como se ela fosse a culpada de tudo, né? Mas tem coisas que a gente tem que dar mão palmatória. Não, eu falhei, me perdoe, olha no olho, dá um beijo, mas tem que ser sincero. Pronto, aí pode se ajoelhar e Deus vai ouvir sua oração. Então, tem certos princípios que nós temos que aprender. Por isso que nós estamos aqui na escola. Saber tratar a esposa saber reverenciar o marido, é aqui que a gente aprende na escola de Deus. E tem que ensinar mesmo, para que os lares sejam equilibrados. Deus é um Deus de equilíbrio. Por isso que tem muitos lares desequilibrados, é porque eles não estão ensinando como tem que fazer. Como é que nós temos que agir, como é a atitude do marido com relação à mulher. Eu sempre vou falar isto para vocês, porque é meu dever como pastor ensinar vocês. E praticar também na minha vida com a minha esposa. Não é verdade? Botar em prática. E às vezes que a gente está nervoso, sai da linha e já dá uma rateada, né, como diz o pessoal, mas a gente conserta, porque nós precisamos ser ouvidos por Deus. E Deus chega numa casa, ele vai no cabeça da casa, que é o marido. Não é assim? Por isso que o marido tem que estar em ordem, porque ele é o cabeça. A Eva pecou no jardim do Éden, mas quem chegou lá, o Senhor dizendo, Eva, não, Deus gritou, Adão, onde tu estás? Ele não perguntou pela Eva. Ele foi no Adão. E quem tinha pecado foi a Eva. Mas Deus, pode olhar lá em Gênesis, Adão, onde tu estás? Deus chega dentro de casa, ele vai procurar o esposo, em primeiro lugar. E se o esposo não está em ordem? Como é que fica? Não tem jeito daquela casa entrar em equilíbrio.
Porque se a cabeça não pensa, o corpo vai padecer. É a cabeça que tem que estar em ordem. Tá certo? Tem que ser assim. Nós temos que aprender os princípios da palavra. Agora, vamos utilizar esta arma poderosa que nós temos em mãos. Eu já recebi muitas respostas da minha oração. Coisas impossíveis de acontecer. Ora, tem uma mulher na Bíblia que o nome dela é Ana. A mãe de Samuel. Qual era o problema da Ana? Não tinha filhos. E que era estéril. Mas para onde ela correu? Quando ela se viu em problemas, porque a Penina, que era outra esposa do Elcana, tinha filhos. E para aquele tempo, uma mulher que não tinha filhos era um opróbrio, era um problema. Ela era marginalizada, porque não podia dar descendência para o marido. E a Penina, a Ana sofria na mão da Penina, porque a Penina olhava para ela e desdenhava, ria, zombava dela. E aquilo para ela foi se tornando um problema, um trauma. Mas para onde ela correu? Para a igreja. A única coisa que ela podia fazer era orar. Ela estava tão angustiada que ela correu para o templo, se ajoelhou, mas nem saía palavras da boca dela, ela só mexia com a boca. E o sacerdote só observando disse, será que essa mulher está bêbada? E foi lá com ela, te aparta deste vinho. Ela disse, não, Senhor, não é vinho, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, porque eu estou com um problema. Eu não tenho filho. Ela nem disse que não tinha filhos. Ela disse, eu estou com um problema sério e Deus tem que resolver para mim, por isso que eu estou aqui. O sacerdote ficou tão tocado, porque o sacerdote é a porta. Não é a porta? Disse, o Senhor te conceda conforme o desejo do teu coração. Ela saiu dali e engravidou. E quem nasceu? Samuel. O grande profeta do Senhor Deus, resultado de oração. Ora, meu irmão, se vem um profeta, Samuel, como resultado de oração, o que é que não pode vir como resultado da sua oração? De bênção. A oração muda o estado das coisas. Se abre a madre de uma mulher que não podia gerar, o que é que não pode acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas coisas que você precisa? Nós precisamos exercitar essa grande arma que nós temos. Amém? Nós podíamos citar muitas coisas. Pedro foi preso. Botaram ele dentro da cadeia, botaram ele com algemas, com correntes, sei lá, preso no tronco. Botaram guardas, 4 guardas tomando conta, a porta fechada. Mas a igreja se reuniu e começaram a orar, Senhor, nós não aceitamos que o nosso pastor esteja preso, nós precisamos dele para cuidar de nós, tira o nosso pastor daquela prisão, tira o nosso pastor daquela prisão. Eles oraram tão intensamente porque Tiago já tinha sido degolado, a espada, o irmão Tiago, e agora estavam com medo que o Pedro também fosse, e o Herodes ia mesmo cortar a cabeça do Pedro fora, mas não era a hora. Aí, olha só, aí Deus coloca a inspiração na igreja, eles correm, se reúnem e clamam, meu Deus, eles só tinham a voz, e oraram com toda a força, Senhor, nós não aceitamos que o nosso pastor seja degolado. O que é que aconteceu? Deus mandou um anjo lá, meu Deus. Pedro estava dormindo quando ele viu aquele ser do lado dele, ele disse, Pedro, coloca a tua capa e vamos embora. E Pedro olhou, nem pensou 2 vezes, quando ele se levantou, não precisou de chave, a corrente caiu. Caiu da mão dele a corrente, da mão, dos pés, e ele disse, me acompanha. E ele se levantou com a capa, quando chegou na porta, vocês pensam que agora que inventaram a porta automática, mas Deus já tinha a porta automática lá atrás, lá em Atos. A Bíblia diz que quando chegaram diante da porta de ferro, a porta se abriu sozinha. Aleluia! Que coisas, irmãos. Aí, os guardas lá em pé. Não estavam vendo nada. A porta se abriu e os guardas lá em pé. E a porta abriu, eles saíram, a porta fechou. E o Pedro só olhava assim e seguia o anjo. Quando chegou lá na esquina, o anjo virou. Quando o Pedro vira, cadê o anjo? Sumiu! E o Pedro vai para a casa dos irmãos e continuar a oração lá na casa da irmã Maria. Oh, meu Deus! Se a corrente caiu da mão de Pedro, a oração faz cair corrente também hoje, daqueles que estão presos. Está preso alguém por alguma coisa, a sua oração pode fazer com que a corrente caia. Libertar. O sobrenatural faz isso. Amém?
E se tem alguém que pode exercer sobrenatural, é essa noiva do Senhor Jesus. O sobrenatural está à disposição da sua noiva hoje. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Eu já recebi respostas de oração de uma manhã orando, eu já contei para vocês aqui. Eu já contei para vocês aqui. Eu já recebi, irmãos. Eu, na obediência da palavra, na obediência, obedecendo o que Deus disse, sai da tua terra, eu saí. Cheguei em São Paulo, não tinha, uma cidade com tantos milhões de habitantes, não conhecia ninguém, ninguém. Só o rapaz que me levou para lá. E Deus nos dirigindo, com 3 filhos, está aqui o Felipe estava junto, o Davi, que hoje já estão tudo casados, eram tudo crianças, 6 crianças, parece louco, eu e meu irmão, esses camaradas tão loucos, vem de lá, não sei de onde, uma não na frente, outra atrás, a gente estava começando a trabalhar, meus irmãos, por isso que eu digo, nós temos que ter experiência com Deus, eu já tinha arrumado emprego, meu irmão também, mas determinado momento, no dia de sábado, minha esposa me chama, cutuca em mim e diz assim, não tem nada hoje em casa, nada. Irmão, aí eu caí, a ficha caiu, que eu olhei para os armários assim, digo, não vi nada, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha leite para dar para as crianças, isso era 7 horas da manhã, eu estou falando para vocês diante de Deus, de um Deus que está aqui presente. Se eu estiver mentindo, que ele me fulmine aqui nesse púlpito. Meu irmão, os meninos não se lembram disso, mas o meu irmão sabe. Minha esposa estava ali, era eu, o meu irmão, minha esposa e a esposa do meu irmão, minha cunhada. E eu peguei meu violão, eu disse assim, quando eu olhei que eu vi que não tinha nada, ela disse assim, tu vai pedir alguma coisa para alguém? Eu disse, eu não vou, não conheço ninguém. Falei para o meu irmão, tu vai sair na rua e pedir? Ele disse, eu não vou fazer isso. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu disse, então vou fazer uma coisa, nós vamos fazer um teste com Deus, porque faz 6 anos que eu ouço a voz de Deus que eu ia sair, porque Ele tinha uma obra para eu fazer, e agora nos encontramos nessa condição, agora eu quero saber se Deus realmente me mandou ou não mandou. Peguei o violão, vamos sentar nesse quarto, e disse assim, só tem uma coisa, nós vamos clamar para Deus, porque a gente lê a Bíblia é fácil, mas eu quero ver quando vai passar a experiência. E começamos a cantar os hinos, eu comecei a cantar e chorava já, né? E elas cantando também junto comigo, lia a Bíblia e joelhava e começava a chorar, Senhor, e agora? Essas crianças vão se acordar, às 7 horas da manhã, os meninos já começaram a levantar, e eu tenho um filho que não mora aqui, mora na Espanha, ele era meio comilão, e a primeira coisa que ele abriu o olho, ele pedia, ete, eu quero ete. Ele falava ete, era leite que ele queria comer. E eu disse, Senhor, só vou lhe pedir uma coisa, o Senhor tem direito de me provar. Não tem problema, mas só que eu vou fazer uma coisa, eu não quero que o Senhor permita que esse menino acorde e peçam comida, porque se eles começarem a gritar e pedindo comida, eu não vou aguentar. Eu digo, eu não tenho coração para ver um filho gritando, pedindo comida, eu não tenho o que dar, aí eu vou sair para essa rua que nem um louco. Eu só peço para o Senhor que não deixe acontecer isto. Isso o Senhor vai me ouvir, por favor, o resto só pode fazer o que quiser. E eu começamos a orar, e a hora foi, e eles se levantaram, ninguém pediu nada, pegaram os brinquedinhos, começaram a brincar, e eu só observando eles, e cantando, e levantava de novo, cantava de novo, lia a Bíblia, e só tinha que orar, e ajoelhava naquele quarto, naquela cama, Senhor, não tem nada, agora eu quero ver, não me preparei para essa situação, foi uma coisa que aconteceu, o Senhor sabe, mas eu estou obedecendo a sua palavra, e foi dando, irmão, 8, 9, 10, 10 e meia, você sabe que na hora de um sufoco, 5 minutos representa muito. 11 horas, e a gente lá suado dentro daquele quarto. E vai, porque Deus deixa você ir até nas últimas. Quando chegou mais de 11 para 11 e meia, já estava no desespero lá, naquele clamor, chorando em desespero. Quando chegou 11 e meia, Deus desceu no quarto. E deu uma palavra que nem um trovão, e disse assim, eu vou mandar que vai derramar. Eu não esqueço da frase que Deus disse, eu vou mandar que vai derramar. Quando tem aquela palavra como um trovão, através da boca da minha cunhada, aí eu disse, vamos entregar. Deus já nos ouviu.
E entregamos para Deus e fizemos aquela oração, mas aquela presença gloriosa, tipo uma nuvem fica dentro de casa, aquela presença reverencial, que a gente não tinha coragem de dar nenhuma palavra, levantamos dali, entregamos, minha esposa saiu por ali para cuidar do negócio da casa, de roupa, minha cunhada foi para outro lugar, meu irmão ficou por ali, ninguém dava palavra com o outro, ficamos quietos. Quando Deus está presente, sabe aquela presença que não deixa a gente falar nada? Ali dentro da casa, e as crianças brincando. Estou dizendo para vocês, meu irmão, eles brincando, não pediram comida, e glória a Deus por isso. Digo, Deus está conosco. Aí deu 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, eu estou sentado lá no quarto, a casa era lá no fundo, porque em São Paulo eles constroem o terreno todo, a rua era mais alta, tinha uma escada que descia, tinha uma casa na frente, tinha um lugar que passava e a casa era lá atrás, tinha uma janela que dava para frente, lá para a rua, que eu ouço. Aí eu ouvi aquilo sair lá na janela, tinha um homem em pé, lá no portão. Aí eu olhei e disse, senhor, aí ele disse, é aqui que mora a Lídia? Disse assim, a Lídia é minha cunhada. Eu disse, é. Quando eu disse ele disse assim, é aqui. Aí meu coração, aí eu dei a volta, porque a porta era assim de lado, saía para vir aqui para o corredor onde ele desceu. Quando eu chego lá, ele já tinha descido na escada e vinha andando, ficou parado do meu lado aqui. E vem 2 homens lá, desce a escada com uma caixa dessas de plástico de supermercado, sabe? Cheia. E disse assim, onde é para deixar, senhor? Aí eu fiquei meio parado assim, eu disse, põe em cima da mesa, pensando, o que será isso? E o homem do meu lado não falava nada, em pé. E aí eles deixaram lá, aí quando veio a segunda caixa. Quando veio a segunda caixa eu me preocupei, aí eu disse, senhor, quem foi que mandou isso? Ele disse assim, eu não sei, senhor. Eu sou só um motorista. Eu disse assim, e isso está pago? Ele disse, tá. Aí ele puxou o ticket. Aquele ticket grande. Eu olhei, carimbado. Pá, pago. 13h15. Não esqueço da hora. 1h15 da tarde, carimbado, pago. E ele quieto lá. E o homem passa com a terceira caixa para lá. Quando vem a quarta caixa, ele gritou de lá, senhor! Encheu a mesa, onde eu deixo? Eu digo, pode deixar no chão. Eu lembrei, eu vou mandar que vai derramar. Pode deixar no chão. Estou falando de um pastor que passou por isso. E depois eles vão embora e eu vou atrás olhar que caminhão era aquele. Era um baú com um nome grande de um supermercado. E eu gravei o nome. Eu morava no bairro da Vila Alpina, bem no centro ali, tinha um mercadão bem em frente, mas um mercado grande. Cara, se fosse alguém por ali, vou fazer uma caridade para esse povo, tinha comprado aquele mercado. Aquele caminhão atravessou alguns bairros, porque São Paulo é tudo grande, longe. Atravessou alguns bairros, foi parar na porta de casa. E com uma compra com todos os detalhes que 2 famílias precisam para o mês inteiro. E até hoje, eu estou para chegar lá do outro lado, eu vou perguntar para o Senhor quem foi que Ele mandou fazer aquilo lá. Porque Deus responde às orações. Eu estou dizendo porque eu prego com convicção do que eu creio. Daquilo que eu vivi. Eu posso contar muitas coisas para vocês esta manhã de resposta da oração que eu fiz. Então eu creio que quando a gente ora, Deus responde às orações. Aleluia! Depois daquele dia nunca mais faltou. A gente olhava, minha esposa diz, olha, tá vendo aqui, ó, tem uma pilha aqui de arroz, uma pilha aqui de açúcar. Deus nunca mais deixou faltar. Mas naquele dia Ele queria ser o meu provedor. E Deus quer ser o teu provedor também. Não que você dê jeito, porque tendo dinheiro é fácil, a gente dá jeito em tudo, resolve tudo. Mas Ele diz, meu filho, eu quero um dia ser o teu provedor, quando tu não ter as coisas, ou tu querer, e eu quero arrumar para ti. Eu sou pai. Mas às vezes a gente toma atitudes, compra as coisas sem consultar Deus, faz negócio sem consultar Deus, como se Deus não tivesse que interferir nos nossos negócios, nas nossas coisas. Não, meu irmão, se tu vai comprar um carro, ora primeiro. Deus vai te dar o melhor que Ele tem, que não vai quebrar, não vai te dar dor de cabeça. Se tu deixar e tiver paciência, Senhor, manda. Ele faz o melhor pela gente. É assim a atitude que a gente tem que ter, mas a oração muda as coisas. Amém?
Nós precisamos exercitar mais isto em nossa vida para ter as respostas de Deus. Então, quando Deus quer nos ensinar, Ele nos coloca na prova. E ninguém gosta de prova, é verdade, a prova não é boa, mas ela se torna boa porque é o nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque Deus quer ver você mais junto, Ele quer ver você mais de joelho, Ele quer que você mais se aproxime dEle, e às vezes nós começamos a dar umas voltas longe, e Deus tem que apertar o parafuso, aí a gente corre. Não é verdade assim? É, mas é preciso todo tempo Deus vir apertar o parafuso para a gente poder correr? Não, irmão, vamos correr antes que aperte, para que a gente tenha comunhão com o nosso Pai, conversar com Ele. Amém? São coisas assim. Obras foram abertas com oração. Paulo foi abrir a porta, a obra em Filipos. Ele não chegou lá já evangelizando na cidade. Ele foi orar primeiro. Ele ia para o lado do mar e ele ia orar. Ele e Silas junto. Por que precisa orar? Porque tinha espíritos lá naquela cidade que não queriam deixar a obra ser aberta. E você vai ver que Deus quer te abençoar no trabalho, mas sempre tem espíritos lá que não quer que você seja abençoado. Quando você vê alguma coisa acontecendo, interferindo no seu salário, espíritos estão ali para impedir que você seja abençoado. Aí você tem que orar para tirar aqueles espíritos da frente. Na família, em casa. Como aparece espírito dentro de casa? Às vezes você está bem, quando vê tem um espírito entrando ali, o diabo está empurrando um espírito lá para causar problema, para causar discórdia, para causar qualquer coisa errada dentro de casa. E você tem que colocar ali para fora. Paulo orou porque, Senhor, abre a porta nessa cidade. E Paulo era um grande pregador. Se ele fosse para o meio da praça, ele pregava. Senhor, queremos abrir a porta. Senhor, ele passou vários dias. Mas um dia ele passa e aquela mulher que tinha espírito de adivinhação. Ah, sabe quem são esses dois aqui? São servos do Deus Altíssimo. E eles vieram aqui para pregar a palavra para nós. Ó como o diabo sabe. Aí Paulo virou para trás e disse: espírito errado, em nome de Jesus eu te expulso, sai dela. Ele já estava cheio do Espírito Santo mesmo. E o espírito saiu da mulher. Só que os homens ganhavam dinheiro com isso. Botavam a mulher no meio da praça, botavam aquela venda e ganhavam dinheiro. Quando eles viram que ela não adivinhava mais, disse: agora pronto, foi o nosso lucro. Pegaram o Paulo e Silas e deram uma camaçada, como diz o pessoal, né? Deixaram ele quase morto no meio da praça. E só Deus que não deixou mesmo. Pegaram os dois e lá dentro da prisão. Porque vocês nunca mais se meterem conosco, vêm atrapalhar nosso negócio aqui. Mas foi a forma que Deus encontrou de abrir a porta. Foi ele primeiro eles apanhando. Às vezes a gente nunca apanhou para abrir uma obra por aí, né? Meu Marco nunca apanhou lá em Tijucas ainda. Quase, né? Ah, é, naquele dia. Eu também quase que eu apanho lá em Ascurra esses dias atrás. O homem ficou brabo comigo. Eu fui na casa dele para orar pela esposa dele, mas ele ficou brabo. Queria me bater. E eu olhei para ele e disse: eu acho que eu não posso com esse homem. Se ele me der uns cascudos, eu vou apanhar os cascudos deles, é o jeito. Mas Deus me guardou ali. Você entende? E Paulo apanhou, mas em vez dele reclamar, xingar, murmurar, começaram a cantar hino e orar. Cantar hino e orar. E os Pedros escutavam: cantar hino e orar, cantar hino e orar. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E na oração também é um contato com Deus. Meia-noite Deus não aguentou e disse: não tem como ficar. Esses dois todos machucados ainda estão cantando para mim. Aí Deus desceu e o terremoto veio e a porta abriu. E o carcereiro foi salvo e Deus abriu a porta em Filipos. A oração muda as coisas. Glória a Deus. Então temos que exercitar isto? Precisamos. Amém? O segundo ponto, vou falar só um pouquinho e deixar o outro para falar de noite. O segundo ponto é a leitura da palavra. O que é o segundo ponto? Para que serve a leitura da palavra? Para que leitura da palavra? Olha, o primeiro ponto, meu irmão, que eu falei ontem lá,
Tem um fato que acontece aqui importante. Leia Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja só um ponto importante. A Bíblia diz que sem fé ninguém agrada a Deus. Se você vier se ajoelhar e não exercitar a fé diante de Deus, você não é ouvido. Deus nem te ouve, nem te recebe. Porque você não agrada a Ele sem fé. Todas as pessoas que chegaram diante de Jesus tiveram que exercitar fé. O pai daquele menino que estava se rolando quando Jesus desceu do monte da transfiguração, estava lá e Jesus ficou parado olhando. E o pai olhando o menino, o diabo pegou o menino e blá, 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 blá. E o pai desesperado olhava para o menino e olhava para Jesus, olhava para o menino e olhava para Jesus. Está no capítulo 17 de Mateus. Daqui a pouco o pai olha e diz: o senhor não vai fazer alguma coisa? Jesus disse assim para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Jesus estava esperando. O menino não podia crer que estava lá cheio de demônio. E o Jesus estava esperando pelo pai do menino. Aí o pai do menino entendeu e disse: eu creio, Senhor, eu creio. Aí Jesus foi lá e expulsou o demônio. Mas só quando o homem exercitou fé. Porque sem fé, ninguém agrada. Agora eu pergunto para você, se a gente não agrada a Deus sem fé, se o nosso culto sem fé não é recebido, se a nossa oração sem fé não é recebida, como é que nós vamos alcançar fé? Qual é a forma que nós conseguimos fé? A própria Bíblia responde em Romanos capítulo 10, versículo 17. É a única forma. Você não encontra fé orando, você não encontra fé jejuando. Não é assim que a Bíblia diz, não. A fé não vem pela oração e nem pelo jejum. Olha como a Bíblia diz que a fé vem. Romanos 10, 17. Leia aí. Eu estou citando a Bíblia para você. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Amém. Como é que a fé vem? Quando você ouve, quando você tem contato com a palavra, que você ouve a palavra, que você recebe a palavra, que você tem contato e lê, a fé vem através disso. É a Bíblia que diz. Agora você percebe por que o diabo afasta as pessoas da Bíblia? Teve época que o diabo proibiu a Bíblia ser lida, mandou queimar todas as Bíblias, e a missa era rezada em latim. Ninguém entendia mesmo. Como é que ia ter fé? Vê como o diabo ele é astuto nas suas artimanhas. E hoje as pessoas têm Bíblia dentro de casa e não leem. Eles dizem: é muito difícil, eu não entendo. É a armadilha do diabo, porque sabe que se ele lê, ele vai ter fé. E se ele tem fé, ele agrada a Deus. E o diabo não quer que ele seja recebido. Não quer que ele agrade a Deus. Não quer que Deus ouça a oração dele. Não quer que Deus faça nada por ele. Afasta ele da palavra. Por isso que nós somos um povo que defendemos a palavra, amamos a palavra, queremos comer a palavra, e ela é a parte mais importante do culto. Nós fomos ensinados assim. É esse o nosso ensinamento. Por isso que você tem que fazer força de ler a palavra. Ler a palavra. Você precisa dela. Outro ponto fundamental. Você sabe o que é que nos afasta do pecado? O que é que nos afasta do pecado? Você pode orar. Por isso que eu digo que o diabo derruba muita gente. E você vê pessoas dentro da igreja até cheio de dons que caem fácil. Porque ele segura no dom. Ele é usado, ele tem um dom, ele diz: eu tenho um dom de Deus, eu sou santo. Aí eles descuidam. E o diabo pega, passa a rasteira e ele cai. Por quê? Porque a única coisa que te afasta do pecado está no Salmo 119. Veja bem.
Veja que eu estou aplicando a palavra. Você precisa comer e aprender e aplicar na sua vida, porque isso dá resultado. Salmo 119, versículo 11. Nós cantamos hoje isso aqui. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí, você pode dizer amém? Amém. O que é que nos afasta do pecado? Você pode orar. É bom? É, eu já preguei sobre oração. Mas só oração não funciona. Você tem que colocar a leitura junto, porque a leitura da palavra abre o teu entendimento. A palavra é como um escudo, ela te defende do pecado. Escondi, não na mente, eu escondi a tua palavra aqui no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus foi para o deserto, ele estava jejuando. Estava ou não estava? Para receber a unção, no capítulo 4 de Mateus. Mas como foi que Jesus venceu o diabo? Não foi com a oração, não foi o jejum de Jesus que venceu Satanás. O que foi que venceu Satanás? A palavra que Jesus citou para ele, porque ele era a palavra. Porque o diabo conhece a palavra. E às vezes melhor do que nós, que não lemos. O diabo conhece. Ele citou para Jesus, mas ele citava, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus foi para Deuteronômio e disse, eu te digo, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi o primeiro soco que o diabo levou. Amém? E ele vem de novo e cita a palavra para Jesus de novo. Joga-te daqui para baixo, levou no pináculo do templo, porque está escrito, o diabo não disse isso, está escrito, Mateus 4, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçar numa pedra. Jesus não estava tropeçando ali, mas ele citou, e Jesus não estava tropeçando, mas Jesus citou a palavra para ele, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Aí ele leva Jesus lá para cima do morro, e diz, mostra todos os reinos do mundo e a glória a Deus, porque este mundo todo jaz no maligno, o poder, ele é o que é o chefe nesse mundo aí, por isso está acontecendo todas essas barbaridades. E ele disse, olha, se tu quiseres, tudo eu te darei, basta que tu te ajoelhes, te prostre diante de mim e me adore. Já pensou que, se a gente está ali, a gente pega ele, né? Ia convidar o Daniel, a gente pegava ele, olha, porque é muita petulância, né? Falar aquilo para o Senhor, Deus, se ajoelhar nos pés dele. Jesus não precisava daquilo dado da mão do capeta para ele. Jesus ia conquistar, era da cruz o poder. Aleluia! Era muito melhor ele pagar com seu sangue e conquistar pelo meio legal. Não fazer jogada com Satanás. Cristão não faz jogada com capeta, não faz negócio com capeta. O nosso negócio é com a palavra de Deus, com o Senhor Deus. Essa é a nossa posição. Amém? Aí Jesus diz, vai-te, Satanás, que está escrito, aleluia, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele é que tu deves servir, aleluia. É a palavra que vence Satanás. Se você tem a palavra, meu irmão, ele não te segura. Porque ele te oferece uma coisa, mas você tem a palavra e diz, não, está escrito. Você não tem que ir naquilo atrás de que o outro está dizendo. Ah, o fulano falou isso. Tem muita gente que fica repetindo o que os outros dizem, e às vezes nem está na Bíblia. Você não tem que ir com conversa de qualquer pastor por aí, pastorzinho, que vai citar qualquer coisa. Não! Você tem que se segurar na palavra. É isso aqui que é o poder, a força, a vida que nós precisamos para vencer. E a gente é enganado, porque tem muita gente dando profetada por aí. E cheio de dom, mas é um rebelde. Vida errada, suja às vezes. Uma vida torta, fazendo negócio errado, olhando coisa que Deus não gosta e dando profetada para os outros. Isso existe por aí muito. E você não deve ir atrás dessas coisas, não. Não deve ir. Você tem que consultar a palavra.
A resposta que nós precisamos está toda aqui, ó. Deus tem resposta para tudo. Mas a tendência humana é ir atrás de dom. De um dom. Exatamente. Atrás de um dom. E tem gente fazendo horrores por aí. Hoje o negócio está feio. Está feio aí fora. Antigamente ainda tinha muita coisa genuína. Hoje tem muita coisa feia, errada por aí, para enganar as pessoas. E o diabo está atrás dessas coisas. Do engano ele está atrás. Ele pega uma coisa boa, ele personifica aquilo que é de Deus. Por isso tem muita gente aí revelando coisa que não existe. Nem existe. Porque a vida já saiu dali. Não tem mais vida ali. Aí fica revelando coisa. O fulano está com dor de barriga. Dor de barriga todo mundo tem. Dor de cabeça todo mundo tem. Mulheres têm em certos momentos. Depende. Coisas que não existem. E você não pode estar preso nessas coisas. Aí a vida cristã vai ficando fraca. Não tem mais aquele vigor, aquela força para te levar, porque isso não sustenta ninguém. O que sustenta-nos é essa que nós estamos comendo hoje. As pessoas não gostam, mas a Bíblia é o alimento espiritual que nós precisamos. Aqui está o alimento, a vida está aqui na palavra. Revelada e genuína para nós. Mas muitos vão atrás do que o fulano disse. Você não deve ir atrás disto. Amém? A Bíblia tem resposta como o marido tratar a mulher, como a mulher se comportar dentro de casa. A Bíblia tem resposta. É só ler o livro de Efésios. Efésios é um livro que tem o retrato da vida cristã completa. Família, o seu posicionamento diante de Deus. É o livro do posicionamento do Novo Testamento, o Efésios. Não é Coríntios. Coríntios é bom? É. Mas veja a igreja de Coríntios, era uma igreja cheia de dons, tanto é que Paulo teve que colocar, mas era igreja desordenada. A igreja de Corinto era desordenada, era cheia de dons. Eu não sou contra os dons, viu? Porque os dons são da palavra e quem tem que ter o dom genuíno é a noiva do Senhor Jesus. Todos eles. Mas preste atenção, a igreja de Corinto, cheia de dons, mas eram desordenados. Na igreja de Corinto, Paulo teve que ensinar muitas coisas. Teve que ensinar e mostrar o caráter da pregação dele para eles. As dissensões que tinham na igreja, eles tinham grupinhos, eles tinham panelinhas que se formavam dentro da igreja. Eram cheios de dons, mas tinham panelinhas. Tinha filho que dormia com a mãe. Incesto dentro da igreja de Corinto, está no capítulo 5, era uma igreja cheia de dom. Paulo teve que mandar entregar aquele camarada para o capeta, para Satanás. Estava na igreja, participando dos cultos da ceia, mas era assim. Veja, Paulo enfatiza que em Coríntios os irmãos são membros do corpo de Cristo. Tinha problema de casamento e divórcio, que Paulo teve que no capítulo 7 arrumar essas coisas, que estava errado, o marido largava a mulher, e a mulher já pegava o outro homem, e a coisa ia feia. Paulo teve que consertar estas coisas, era na igreja de Corinto, mas eram cheios de dons. Comiam coisas sacrificadas a ídolos, você sabe disso. Paulo teve que bater forte nessas coisas, mas você não vê isso na igreja de Éfeso. Não vê eles, não fala tanto de dons da igreja de Éfeso, mas era uma igreja posicionada. Paulo só coloca em ordem como o marido tratar, amando a esposa reverenciando o esposo, e os filhos obedecendo aos pais no capítulo 6. Paulo colocando a ordem do quíntuplo de Efésios no capítulo 4, que são profetas, pastores, evangelistas, mestres, não é? Apóstolos. Paulo colocando em ordem que esses ministérios na igreja, eles têm que funcionar para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Éfeso é uma coisa tremenda para nós. Você vê que a palavra coloca as coisas em ordem. Ela nos aproxima de Deus. Sem ela nós não podemos ficar. Amém, meus irmãos? Nós precisamos da palavra. Você vai ver, e já encerrei agora,
no Marcos capítulo 12, versículo 24. Você vê que Jesus disse, por que as pessoas erram? E esse é os últimos versículos que nós estamos lendo para a gente encerrar a nossa lição de hoje. Marcos capítulo 12, versículo 24. E Jesus respondendo, disse-lhes, porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ó, Jesus disse para os fariseus que liam a Bíblia todo dia, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu li isso, eu fiquei com dó daqueles fariseus, que eram os pastores daquele povo. Eles estavam liquidados, não conheciam nem a Escritura, Jesus disse, e nem o poder de Deus. Como é que eles queriam dirigir um povo para ir? É por isso que eles não deram conta. Jesus disse, vocês ficam na porta lá e vocês não entram e nem deixam os outros entrarem, gente. Porque em vez de vocês estarem ensinando a Escritura, vocês estão botando preceito em cima de preceito, em cima do povo. Mas vocês têm que ensinar a Escritura. Coitado daqueles fariseus. Nós precisamos da Escritura para não errarmos. Olha o que Jesus diz em Mateus 12. Leia só este versículo. Mateus 12. Jesus dizendo para eles no versículo 3. Jesus cobrando os fariseus. Versículo 3. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Está vendo? Não tendes lido. Vocês não leram? Vocês não leram, olha Jesus, não, vocês não leram. Vai no capítulo 21, e você vê no versículo 16, Jesus dizendo, ouves que dizem, nunca lestes, pela boca dos pequeninos, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor, nunca lestes, nunca lestes. Jesus repreendendo eles porque eles não liam. Ora, mas eles estavam com a Bíblia na mão. Nós precisamos da palavra para nós. E quando perguntaram para o profeta, na perguntas e respostas, número 3, no parágrafo 206, perguntaram para o profeta, como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Ele responde, leia a palavra e ore. E você se aprofundará no amor de Deus. Leia a palavra e ore. Se ficarmos sem isso, meus irmãos, estão perdidos. Estamos perdidos. Se a nossa base do que nós cremos está toda aqui, nós não temos livro de regulamento aqui da igreja, você nunca vai encontrar um livrinho, ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não existe isso. O nosso regulamento está aqui dentro, o que pode, Jesus disse pode, o que ele disse não pode e acabou. E ele é Deus, ele está acima de qualquer igreja, de qualquer pastor, de qualquer bispo, a palavra está acima de qualquer coisa. Todo o regulamento para o viver de um homem está aqui. Como é que ele deve ser, o que ele deve fazer, como ele deve proceder dentro de casa, no trabalho, na rua. Não temos livro, não temos carteira de membro. Não precisa. Quem tem que ser a carteira? Eu. Você na rua. Cadê tua carteirinha? Está aqui, ó. Eu sou a carteirinha da minha igreja. Você está no trabalho, você é a carteirinha dessa igreja. E se você não cumpre o que a Escritura diz, nem diga que você é membro desse tabernáculo, nem membro dessa mensagem. É uma vergonha se você não sabe viver a palavra lá fora. Você envergonha a mensagem. Mas o eleito não está para envergonhar a mensagem, está para seguir a mensagem. E ele anda na contramão do sistema. Todo mundo vai para cá, ele anda contra, ele anda conforme a palavra diz. Porque Jesus andou no contramão do sistema do seu tempo. Ele andou tão na contramão que os fariseus olharam para ele e chamaram ele de demônio. Mas o demônio chamou ele de filho de Deus.
Porque ele andava na contramão, porque ele estava obedecendo uma religião. E tem gente que fica preso a uma religião, a uma placa, porque eu sou da igreja tal. Isso não quer dizer nada para Deus. É melhor você dizer, eu sou da palavra. Como os irmãos de Antioquia, foi lá que eles foram chamados primeiro o nome de cristãos. Foi lá em Antioquia. E quando você diz, eu sou um cristão, isso está acima de qualquer religião, de qualquer igreja. Por isso que nós pregamos o batismo como a Bíblia diz, cumprindo a revelação de Pedro, como a igreja primitiva, 3.000 foram batizados um dia. Se aquele batismo estiver errado, como é que o Espírito Santo ia permitir 3.000 almas serem batizadas errado? Quando Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o batismo bíblico, que todos foram batizados. Foi deixado depois, esse batismo foi. Quem é que mudou? Um homem mudou. Um homem na história da igreja mudou o batismo. Um homem. Sentado num trono, porque ele tinha que dar resposta para tudo. Você sabe quem é. Bateu o martelo e disse, a partir de hoje essa igreja vai batizar assim. Nessa fórmula como esses aqui estão dizendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas foi o que Jesus disse? Foi. Jesus está errado? Não. Só que foi interpretado diferente. 3 pessoas na divindade. Como é que nós podemos crer em 3 deuses diferentes? Isso é paganismo. Isso as religiões já faziam lá fora. Paganismo, crendo em mais de um Deus. Quando a Bíblia diz que ele é um só. Um só. Eu fico com a escritura que diz que o meu Deus é um só. Ele disse em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, fala Moisés para o meu povo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único, se é o único não tem outro. Amém? Aí você diz, mas como, pastor? Eu estou citando a Bíblia e eu fico com a Bíblia. Não é verdade? Se a Bíblia fala do menino que ia nascer, Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o nome do menino que vai nascer é maravilhoso. 2, conselheiro. 3, o menino é Deus forte. 4, o menino é pai da eternidade. O menino é príncipe da paz. A Bíblia diz que o menino é pai. Quem sou eu para dizer que o menino não é pai? Se a Bíblia diz, então eu estou contra a Bíblia. É que as pessoas não entendem. Ela pensa que Deus é um velhinho barbudo, coitadinho, de cabelo branco, que está lá quase caindo aos pedaços, e tem um filho mais novo que está à direita dele, e uma pombinha voando. Para com isso, gente. Nós cremos nas 3 manifestações, sim, de Pai, Filho e Espírito Santo, mas não de 3 deuses, do mesmo Deus. Ele era o Pai no Velho Testamento. Você pega uma gota do oceano, pega lá no oceano e pega uma gota. A mesma essência que está lá, os mesmos elementos que está lá naquela gota. Foi o que aconteceu com Jesus. Deus pegou uma parte dele, formou aquela célula no ventre de Maria e se derramou lá dentro. Quem diz isso é Paulo. Paulo diz se eu não me engano é Colossenses, ele diz, em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Claro! Não é que Deus deixou lá o céu e veio embora para a terra e ficou andando na terra, não é isso. Aquela essência veio naquele corpo, mas ele continuou na regência do universo, o Todo-Poderoso. Ele não é um velho, não é um velhinho barbudo, ele é a grande fonte geradora de toda a força criadora do universo, que não dá para nossa mente captar isto. Por isso que Jesus se dirigia a ele, chamando ele de Pai. Porque ele tinha sido criado no ventre de Maria. Ele precisava se tornar homem para cumprir a tarefa da redenção. Mas ele estava em contato direto, nada ele fazia sem que consultasse a grande fonte. Ele não era separado, era a mesma coisa. Só que ele estava num corpo de carne. Aleluia! Glória a Deus! Na
Naquele dia ele disse: meu filho, olha, hoje nós vamos fazer uma tarefa. Qual é? Você sai cedo, mas chegue meio-dia lá em Samaria, porque nossa filha, aquela mulher prostituta que ninguém gosta dela, é minha filha. O nome dela está escrito no livro da vida, e hoje é o dia de salvarmos ela. Chegue lá meio-dia. Aleluia. E ele chega lá meio-dia, e ela vem, e ela é salva na beira daquele poço. Meu Deus! Que coisa gloriosa! Por que ele estava naquele corpo? Porque ele precisava ir para aquela cruz. Mas Deus não morre, Deus não morre, Deus não pode morrer. Como é que ele tinha que morrer? Aí Deus teve que desamparar. Agora, meu filho, eu vou tirar essa essência minha que está em ti, vou recolher. E ele ficou sozinho, só o corpo de carne, com aquele espírito. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Claro, tinha que sair. Se Deus não morre, como é que ele ia morrer na cruz? Aí ele morre. Aleluia. Coisa tremenda isto, né, irmão? Coisa tremenda isto. E ele é o sacrifício que nos representa. Por isso que aquele corpo é recolhido ao céu para representar. Claro, como é que ele vai sumir? Isso é coisa profunda na Bíblia, meus irmãos. Porque se você vê o Melquisedeque, lá no Velho Testamento, é um corpo que foi criado. Jeová criou aquele corpo, embarcou nele e veio encontrar com Abraão. Depois sumiu, mas o de Jesus não foi criado com o Melquisedeque, com uma teofania. Ele foi formado no ventre. É diferente. Aleluia. Por isso que não pode sumir. Ele tem que estar lá representando o sacrifício expiatório. Porque tudo para nós agora é através daquele sangue. A minha salvação através daquele sangue. Eu sou livre hoje porque eu me escondo debaixo deste sangue. Deus me aceita porque eu estou debaixo daquele sangue hoje. Por isso que Ele me aceita. Isso é profundo demais. A gente tem que pegar um dia só para falar sobre essa divindade, para você entender a profundidade do que é. Por isso que é uma confusão aí fora. Então, quando você é batizado, como a Bíblia diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está sendo batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou, só que com a fórmula certa, e o ministro ministrando a forma correta, não colocando em cima de você um título, mas o nome, que é respeitado. Seu título de pai não é respeitado em lugar nenhum, mas o seu nome é. Não é o seu título de pai que quando você falha vai para o SPC. É o seu nome. Você não encontra pai no SPC, filho no SPC. Nem espírito no SPC. Tem nome no SPC. Quando a pessoa falha com seus compromissos, não é verdade? É o nome que interessa. Se na terra é o meu nome que interessa, imagine no céu. Quando você recebe Pai, Filho e Espírito Santo no seu batismo, não funciona. Porque é título. Esse nome o diabo não respeita. Expulsa demônio ou enfermidade em nome do Pai. Vê se ele sai. Não sai. Ele fica lá. Demônio, sai em nome do Pai. Ele ri da tua cara e não sai. Mas fala o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ele pula fora. Porque é o nome respeitado no céu e na terra. Aleluia! E quando você tem esse nome no seu batismo, o diabo olha diferente para ti. Espera aí, com esse aí é diferente. Ele carrega o nome dele que foi ministrado. Porque o que Deus leva em conta é o que é ministrado. Quando o ministro diz: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo treme, você levanta dali e ele diz: eu vou cuidar com esse camarada. Porque ele leva o nome dele no batismo, meu Deus. É isso que tem te defendido do pecado, do mundo, das coisas erradas. Porque você é filho, nascido da palavra, como ela é. Não foi uma igreja, você não tem cara de igreja, nem da placa, você tem cara da palavra, a palavra é ensinada. Ela pode vir dura como ela é, você diz amém, eu sou isso aí, glória a Deus. Pode mandar que eu sou isso aí, eu vou seguir. Vamos ficar de pé, meus irmãos, senão... É isso mesmo, Mateus. Bom, nós gostamos de ensinar as coisas como elas são aqui, como vamos abrindo,
Vamos lendo e vamos aprendendo e comendo. Eu quero que você nesta manhã saia mais forte espiritualmente daqui. Sabendo de uma coisa, se eu já orava, eu preciso orar mais. Ou então alguns vão dizer, eu relaxei, não tenho orado como eu deveria. Faça um propósito amanhã de orar mais. Tire um tempo para Deus. Certo? Ponha aquele altarzinho dentro da sua casa. Pegue seu filhinho, você mãe, ensine ele a orar. Ensine ela a orar. Exercite isso. Você vai ver que grande diferença vai fazer na vida daquela criança. Tem lares que não tem hábito, o marido não tem tempo de sentar junto com a esposa. Vamos ler um versículo da Bíblia? Tem tempo para sair, tem tempo para dar uma volta, tem tempo para visitar parente, tem tempo para vir para todo lado. Mas não tem tempo para sentar um ponta da mesa e dizer, vamos ler um versículo junto? Parece que é uma coisa difícil, não é isso? Você vai um dia responder diante de Deus, porque dentro da sua casa é você que é o pastor, daquela igreja que é sua esposa, daquela igreja que é seus filhos. E se você não lê a palavra, que pastor você é dentro de casa? Um pastor relaxado, que não ensina, aí quer cobrar depois. Quer cobrar na língua, quer cobrar dando dura, mas não ensinou. Como é que você quer cobrar se não ensinou? Está errado, você está errado. Está errado. Como é que você tem direito de cobrar se você não ensinou? Se uma criança não é ensinada, como é que vamos cobrar dela? Tem que ser ensinada. E tem que dizer por quê, não é só dizer não pode, tem que dizer por quê. Não, meu filho, a Bíblia diz assim, ó. E eu vejo, irmão, quando eu leio dentro de casa a mensagem, eu leio a Bíblia, eu vejo a diferença que fica. Eu vejo diferença na vida da minha esposa, eu vejo ela falar certas coisas para mim, e ela diz, olha, a palavra por si só já faz efeito, você não precisa explicar nada, só leia ela, leia um parágrafo da mensagem e deixe, que a obra do Espírito Santo faz, porque tem vida aqui dentro. Se nós exercitássemos mais isso dentro de casa, a oração e a leitura, nós seríamos mais dóceis, mais amáveis, mais tranquilos, nossa mente ficaria bem tranquila, nós ficaríamos mais amorosos. Isso é verdade. Quantos lares que estão se desfazendo por falta disso? Quantos lares o pastor está correndo, como eu tenho corrido esses dias, por ver o diabo entrando na casa da pessoa, e eu estou vendo o espírito lá dentro querendo acabar com aquele casamento, eu estou vendo lá, e a pessoa está cega, não vê, e eu estou dizendo, meu filho, eu estou vendo um espírito que está na tua família acabando o teu casamento, tu vai deixar o diabo levar o teu casamento embora? Toma uma atitude. Mas a falha está aí, meus irmãos, que o marido trabalha tanto que não tem tempo mais para nada, só trabalha, o horário não coincide com a esposa, os dois quase não se encontram. E aí? Aí é um prato cheio para Satanás. Tanto para ele, que o diabo coloca na frente dele e empurra ela também. Está acabado. E aí a ovelha sozinha, ela não se defende, ela precisa do pastor. Ela não sabe se defender sozinha. E nós estamos aqui para isso, para te ensinar. Coloque em prática isto. Você vai ver a docilidade que é. Sua casa mudará. Porque eu estava ensinando ontem uma coisa. Ninguém vai mudar a sua personalidade. Se você é colérico, você vai ser sempre colérico. Se você é fleumático, vai ser sempre fleumático. Sanguíneo, vai ser sempre sanguíneo. Melancólico, vai ser do mesmo jeito. E como é que vai fazer, pastor? Se eu sou colérico, estupim, curto, eu não dou conta. Se eu fico bravo, o sangue sobe rápido. Olha, meu irmão, a palavra, a mensagem, ela trará para você o Espírito Santo. E o Espírito Santo chega com você e diz, agora aqui assim, agora é comigo. Agora você vai se tornar mais paciente,
mais longânimo, porque Ele assume o controle na sua vida. Você continua colérico, mas vai suportar mais. Continua sanguíneo. Veja o que aconteceu na vida do profeta. E os melhores homens que já fizeram grandes coisas para Deus neste mundo, são os coléricos, os sanguíneos. Veja quem foi Moisés: sanguíneo, colérico, matava mesmo, matou o egípcio. E Deus chamou ele para ser profeta. Quem era o Paulo? Que o bom Brano diz, aquele judeu de nariz aquilino. Paulo era terrível. Quem era Pedro? Você sabe, é só ler a Bíblia quem era o Pedro. Quem era o irmão Brana? Mistura de irlandês com índio, terrível. Mas você olha aquela docilidade. Quem foi que fez isso? É o Espírito Santo que faz estas coisas. Espírito Santo na vida de Paulo, Espírito Santo na vida de Pedro, o Espírito de Deus agindo em Moisés, que a Bíblia diz, ele se tornou o homem mais manso que tinha sobre a terra, mas ele não era. Então tem jeito para mim, tem jeito para você. Pai, nos ajude. Nós temos os nossos defeitos, é verdade. Quantas vezes nossa ira sobe, nervosos, muitos de nós agimos, falamos, acusamos, ferimos com as nossas atitudes, que são o resultado daquilo que somos dentro de nós, daquilo que trazemos. Nós não podemos mudar isto. Nós mesmos não, mas tem um Espírito Santo que faz isso. Quando ele vem na alma de um homem, de uma mulher, ele toma o controle. E ele diz, a partir de hoje sou eu que estou aqui. E Jesus é paz, é alegria, é longânimo, é benigno, é misericordioso. E se ele está em nós, nós vamos conseguir ser assim. Então há uma esperança para nós, para homens e mulheres, filhos, pessoas que estão aqui, Senhor. Agora, como é que nós vamos conseguir isto? É só nós associarmos essas duas coisas que nós aprendemos hoje. Nós precisamos orar a Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor, me ajude a ser o melhor cristão. Eu sempre oro assim, me ajude a ser o melhor pastor para aquela igreja, me ajude a ser primeiro um marido bom para minha esposa, um pai bom para os meus filhos, Senhor, um irmão bom para os meus irmãos. Só o Senhor pode fazer de mim assim, Senhor, porque eu mesmo sou cheio de defeitos e falhas. Se eu for agir por a minha vontade, eu vou falhar, eu vou ferir. Daquele púlpito eu vou dizer coisas que não deveria, Senhor, e machucar pessoas. Mas, Senhor, toma o controle da minha alma, da minha vida, do meu ser, do meu coração. Assume o controle total da minha vida. Aleluia, para que esta natureza seja, meu Deus, diminuída cada vez dentro de mim, que ela morra dentro de mim, o velho eu, o velho homem, a velha maneira, Senhor, morra e apodreça até, mas a natureza do Cordeiro cresça dentro de mim. É isso que nós precisamos. Esse exercício de oração, de leitura da palavra, nos fará melhores cristãos, aleluia, nos defenderá do mal, do pecado, nos ajudará como nós devemos, meu Deus, fazer, agir uns para com os outros. Senhor, que o Senhor estabeleça isso no meio do teu povo, da sua igreja. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode conscientizar a oração. Só o Espírito Santo que pode, porque Jesus Cristo disse que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que pode nos convencer, é Ele que pode colocar o desejo dentro de nós, o propósito em nosso coração. Aleluia! Oh Deus, só o Senhor pode nos levar a uma vida melhor neste sentido. Nos ajude, meu Deus, nos dê a sua graça, Senhor.
Nos defenda, meu Deus, livre os lares, defenda as famílias, protege-nos, meu Deus, com a tua palavra, meu Deus, das investidas de Satanás, das investidas do inimigo, das investidas de Satanás contra a nossa família, meu Deus, contra os nossos negócios, contra o emprego, meu Deus. Oh, só o Senhor é que pode fazer isto. Queremos colocar cada irmão, cada irmã em tuas mãos, que o Senhor faça uma grande obra em nosso meio. Pai, entregamos nossa vida diante de ti, Senhor, que o Senhor possa prosseguir ao nosso lado durante este dia, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos dando vitória, nos conduzindo, e logo mais estaremos de volta, meu Deus, mais à tardezinha, para estarmos novamente em tua presença, e nós queremos o Senhor ao nosso lado para nos ajudar. Leva-nos em paz e guarda-nos em segurança e nos livra do mal, meu Pai, porque o Senhor, meu Deus, é o nosso Deus, e nós oramos, e nós confiamos em ti, e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Cumprimente seu irmão.